Oi, Mendes, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre romantismo, a gente vai passar pelas três fases. A gente tem três fases românticas na poesia e uma fase só na prosa. A primeira fase da poesia e a fase da prosa conversam muito nas características, né? São praticamente as mesmas características. E a gente vai fazer algumas questões, três questões para ser mais exata, e a gente vai conversando um pouquinho mais sobre o romantismo nas questões. Tá? Primeira questão é do Enem de 2010. A gente vai falar um pouquinho sobre a segunda geração. Tá. Antes, vamos passar um pouquinho sobre as características gerais que englobam todas as fases do romantismo. O individualismo, tirando alguns poemas do Castro Alves, que vai ter caráter social, na luta contra a escravidão, os poemas românticos são bem individuais, eles vão falar muito da experiência do autor, da experiência do eu lírico, na vida do eu lírico, né? Os poemas são bem subjetivos, também trazendo a visão do eu lírico. Eles são sentimentais, eles têm um culto à natureza, e aí com bastante enfoque para a primeira geração, que é uma geração nacionalista, e que vai exaltar o Brasil através da natureza. Eles têm formas de evasão, aí a gente já pode pôr o foco na segunda geração. A segunda geração busca escapar, né? A gente vai ver a primeira questão, inclusive, é sobre a segunda geração, e a gente vai falar sobre o escapismo, sobre esse desejo de sair do mundo. Traz algumas idealizações, né? A idealização do índio, a idealização da mulher, que a gente vai ver como a mulher passa por essas três fases, cada fase enxerga a mulher de um jeito. Tem uma religiosidade presente nos poemas, e muito aluno acha que não, mas o romantismo, ele traz uma liberdade formal. Os autores nem sempre escrevem de soneto, eles escrevem de versos livres, nem sempre com a mesma métrica, cada autor escreve de uma forma, então a liberdade formal existe no romantismo. Vamos para a primeira questão. Essa questão é de 2010, do Enem de 2010. Ela é uma questão difícil, vocês vão ver daqui a pouco por quê. Ela é um soneto de Álvaro de Azevedo. A segunda geração a gente tem Cassimiro de Abreu e Álvaro de Azevedo. A segunda geração por si é pessimista, mas o Álvaro, ele tem um pessimismo maior, ele tem uma melancolia maior, ele tem aquele ar mórbido, de uma tristeza que não passa, de uma tristeza permanente. Ele seria um ótimo sertanejo se fosse hoje. Ele pode ser considerado o rei da sofrência da poesia brasileira. Então vamos lá? Já da morte, o palor me cobre o rosto. Nos lábios meus, o alento desfalece. Surda agonia e o coração fenece e devora meu mortal desgosto. Do leito embalde, no macio encosto, tenta o sono reter. Já esmorece. O corpo exausto que o repouso esquece, eis o estado em que a mágoa tem me imposto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que o insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Então, a gente está vendo que ele está falando de uma amada que está morta, e pela morte da amada dele, né, ele não tem desejo de viver. É do Enem de 2010. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura um lirismo que projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é... Então, essa questão é difícil porque várias alternativas conversam com a segunda geração, são verdadeiras. Porém, nem todas as alternativas respondem o que o enunciado quer. E o que o enunciado quer? Qual que é o diferencial do Álvaro de Azevedo? Por que essa poesia, você bate o olho e você pode lembrar do Álvaro de Azevedo? Exatamente por esse gosto mórbido, por essa melancolia que cobre essa poesia de Álvaro de Azevedo. A gente tem que lembrar que ele é um jovem escrevendo, né? Entre 17 e 20 anos que ele escreve, então ele é muito novo, ele está na adolescência ainda, toda perda de paixão é uma perda muito sofrida quando a gente está na adolescência, e isso vai trazer isso para a poesia dele, é uma poesia exageradíssima, uma poesia extremamente mórbida, extremamente melancólica, mais do que angustiante, ela é melancólica. Então vamos ler lá, a letra A angústia alimentada pela constatação da inversibilidade da morte. Essa seria uma alternativa ok, né? Ela tá certa,
a segunda geração é angustiante, ela se fala muito de morte, né? Às vezes com a felicidade por escapar, às vezes com a tristeza porque a morte é irreversível, só que ela não responde o lirismo do Álvaro de Azevedo. Letra B. A melancolia que frustra a possibilidade da reação diante da perda. Poesia melancólica, poesia de Álvaro de Azevedo. Essa é a nossa resposta. A melancolia é uma característica da segunda geração, mas é uma característica marcante do poema de Álvaro de Azevedo. Sempre que a gente falar sobre Álvaro, a gente pode falar de melancolia, morbidez e vontade de morrer. Então, assim, sempre que tiver muito isso, a gente pode estar falando do poeta Álvaro de Azevedo, por isso que esse é nosso gabarito. C. O descontrole das emoções provocado pela autopiedade. Também é uma característica da segunda geração, mas não responde. Isso é tanto do Álvaro quanto do Cassimiro de Abreu. Todos os dois escrevem com grandes emoções. Isso não quer dizer que é só do Álvaro ou só do Cassimiro, é da segunda geração. O eu lírico mesmo permanece na melancolia, né? O eu lírico, autor do poema. O desejo de morrer, aí os dois têm desejo de morrer, tanto o Álvaro como o Cassimiro. O gozo pela escuridão, os dois têm gozo pela escuridão, gozo pelo tédio, pela amargura, tanto o Álvaro como o Cassimiro, que são os dois principais poetas dessa segunda geração. Por isso que essa questão é tão difícil, né? Se a gente vê as 5 alternativas trazem características da segunda geração, mas só a letra B traz a característica marcante do Álvaro de Azevedo, que é isso que a nosso enunciado pede, né? Então, o comentário da questão é essa, a questão é difícil. O nosso gabarito é a letra B, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Então, apesar das diversas alternativas terem características da segunda geração, por se tratar de um poema de Álvaro Azevedo, é preciso dar destaque para a atração pela morte e por essa adoração de estar em um estado mórbido, totalmente abatido, que é a melancolia. Se você procurar o que é melancolia, o que é angústia no dicionário, isso fica bem claro, né? A melancolia é aquele estado que não passa. É aquela tristeza que não passa, aquele estado mórbido, aquela vontade de não viver não existe mais. A angústia é mais um aperto no peito, é mais momentâneo, tá? E aí agora eu coloquei um pouco das características da segunda geração romântica, que é chamada, tem 3 nomes, ultra romântica, né? Mal do século, porque eles todos têm vários problemas, eles acham que a vida, o amor não é correspondido, por isso a vida não tem sentido. Também ele chamado de biorismo por causa do Lord Byron, um lord inglês que escreve poemas nesse sentido. Outra romântica, com autores muito jovens escrevendo, que vão morrer muito jovens também por tuberculose. O desejo de morrer, a autopiedade, a melancolia, o tédio e a angústia são características da segunda geração. A gente viu lá nas alternativas que todas as alternativas têm as características da segunda geração. É uma poesia de exagero emocional que busca nos sonhos, na fantasia, na idealização e na morte o escapismo. Essa palavra é muito importante para a segunda geração. A segunda geração não quer estar na Terra, porque na Terra ela não encontra a realização amorosa, esse amor é impossível, então ela quer escapar da Terra, por isso o escapismo, e aí ela escapa da Terra pela morte, pelo sonho, pela fantasia. A mulher na segunda geração romântica é alguém próximo, então você se apaixona por pessoas da sua convivência, vizinhos, primos e tal. Ela é idealizada e sensual, porém ela é sensual, não sexualizada, tá? A mulher não tem sexualidade. Tanto que para Álvaro de Azevedo, a mulher é um anjo. Ela é uma forma angelical. Ela não tem, ela é sensual pela sensualidade, pelo jeito que o cabelo dela cai e tal, mas ela não tem sexualidade, ela não é sensual porque ela quer, tá? É algo que vem dela, mas ela não é porque ela quer e ela não tem sexualidade, ela não sente prazer. Tanto é que a mulher tem que ser intocada, ela é idealizada, ela é sensual, mas ela é intocada. Tanto assim, na primeira geração também a gente vai ter uma mulher mais ou menos assim, agora a terceira geração não, já vai falar que a mulher é sensual e sexualizada no sentido aqui de ter sexualidade. E em alguns poemas, nunca cai, mas em alguns poemas a segunda geração ironiza o próprio romantismo. Ele vai falar que esse romantismo não serve para nada, que eu estou escrevendo, e a mulher amada que eu tanto desejo não vê. Tá? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é do Enem de 2012, se eu não me engano. A gente vai ter Castro Alves
o Castro Alves, que é o poeta dos escravos, né? Ele é um poeta de cunho social, ele vai falar sobre o eixo temático dele da poesia é a libertação dos escravos, mas não de uma forma panfletária, mas de uma forma de lamentação. A gente vai ver uma forma panfletária talvez mais lá para frente. E o Castro Alves, ele faz bem a transição do romantismo para o realismo. Eu consigo ver que às vezes ele é um autor bem transitário, porque ele vai tirar essa áurea da mulher que ela é distante, ela é sensual, mas ela não tem sexualidade, ela não corresponde. Ele vai trazer isso, tanto porque Machado de Assis já vai trazer a mulher já sensual e sexualizada. A gente tem Capitu, a gente tem a Sofia, que são mulheres que seduzem homens, né? Que às vezes até enganam homens. Então, assim, na poesia do Castro Alves, a mulher já ganha essa forma. Ele é apaixonado por uma atriz da contemporânea dele. Isso influencia muito como ele vai escrever. Então, os eixos temáticos dele é o amor erótico, tá? E a luta pelo fim da escravidão. E aí ele vai ler o poema dele, Mocidade e Morte. Eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma beijar pelo infinito. Qual branca vela na amplidão dos mares, no seio da mulher há tanto aroma, nos teus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Está vendo que a mulher aqui, ele encosta no seio dessa mulher, porque ele sentiu no seio dessa mulher tanta vida. Ele beijou essa mulher e ele sentiu o fogo dessa mulher quando ele beijou. Coisa que a primeira e a segunda geração não faria de jeito nenhum. No trecho acima, Castro Alves no trecho acima de Castro Alves, reúne-se vários temas e aspectos mais característicos de sua poesia. Ela foi considerada média, mas se você conhece a poesia de Castro Alves, é uma questão fácil. Né? E aí a gente vai ver que a letra A já a identificação com a natureza, conderorismo, condorerismo e erotismo. A terceira geração é chamada de geração Condor, né? O Condor é a ave da liberdade, então eles estão lutando contra a escravidão, a favor da liberdade nos negros. Então, o Condor aqui, da terceira geração, já está na letra A. A poesia erótica, a mulher já veio para realizar esse amor com o homem, essa condição sexual com o homem na terceira geração. Então, o erotismo está aqui no seio da mulher. E a natureza, ele vai comparar a mulher, ela ainda é idealizada porque ela ainda é comparada com a natureza, ok? Aí, só passando pelas outras questões, aspiração de amor e morte. Ele não está falando aqui que ele quer morrer para encontrar a amada, isso seria mais segunda geração. Sensualismo e aspiração de absoluto, nacionalismo. A nacionalista seria mais a primeira geração, e orientalismo não tem nada a ver. Personificação da natureza e hipérbole tem a ver com a personificação da natureza. Hipérbole tem a ver com a primeira geração. A terceira geração até usa hipérbole, até fala da natureza, mas ela não personifica a natureza. Por exemplo, Iracema, de José de Alencar, é a personificação viva da natureza. É a virgem de lábios de mel, com o cheiro de outra planta. Ela é a natureza personificada. Não, aqui não. A natureza empresta características para a mulher, mas a mulher não é a própria natureza. O sensualismo aqui, ele não é velado. Ele é dito, né? No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo. Então, ele provou esse beijo. Não é velado. E não tem um caráter exótico a poesia de Castro Alves, não. Então, é uma questão média, porque precisava do aluno trazer lendo o texto, talvez ele conseguisse achar a resposta, mas se ele precisava que ele trouxesse uma bagagem de quem é Castro Alves, como é a poesia dele. Então, aí eu falei um pouquinho de quem é Castro Alves, aí depois vocês dão uma olhadinha. Eu falei um pouco também da terceira geração, que é chamada de condoreira, por causa do condor, a ave da liberdade, para guiar o fim da escravidão, né? O Goana, por causa do Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis, tem um cunho social, o escritor francês. Ela traz questões sociais, além da luta da escravidão, ela também traz a terceira geração contemporânea de Nízia Floresta,
que é uma poeta que vai escrever sobre o direito das mulheres em jornais e vai mandar publicar esses jornais. Os poetas da terceira geração, eles vão para a praça declamar porque eles querem que a poesia deles sejam escutadas. O que a segunda e a primeira geração não fez. A primeira e a segunda geração tem uma poesia mais elitista nesse sentido. Eles não fazem questão que todo mundo entenda a sua poesia. Até porque a segunda geração escreve só para si mesmo, tá? Eles escrevem para falar de si, mais uma questão de diário, mas a terceira geração não, ela quer ser escutada, então ela vai para a praça proclamar. Não usa escapismo, tem uma linguagem cheia de hipérboles, né? Uma linguagem exagerada, assim, para chamar a atenção do autor e do interlocutor. Gente, perdão. Chamar a atenção do interlocutor e fazer que ele tome atitude, principalmente em questão da escravidão. A mulher é acessível, sensual e sexual, né? Agora a mulher, ela tem vontade também. O amor cantado agora é luxuoso. Luxuoso no sentido de luxúria, mas não é luxúria aqui no sentido que ele acontece. Ele não fica mais só na imaginação das pessoas. A terceira questão agora, ela é uma questão de interpretação, mas o pano de fundo dela é a primeira geração romântica, que ela vai falar de José de Alencar. Ele era inimigo do rei. Nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto, ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar. O conhecido autor de Guarani Iracema, tido como o pai do romance no Brasil, além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele também foi folhetista, diretor de jornal e autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça, para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX. Parte do seu acervo inédito será digitalizado. É interessante que a gente vai ver que lá em História, pegando um gancho, Dom Pedro II é quem vai criar a nação Brasil, tá? Dom Pedro I ele proclamou a independência, mas seu reinado foi conturbado, ele não conseguiu criar nos brasileiros a ideia de que a gente era brasileiro, que a gente era uma nação só, até porque ele era português, mas Dom Pedro II não, ele nasceu aqui no Brasil, ele é brasileiro, então ele já nasceu nas nossas terras, ele foi criado aqui nessa nação, então ele tem um jeito brasileiro na cabeça dos brasileiros. E José Bonifácio, que foi um tutor dele por bastante tempo, ele fazia questão de falar, olha, você é brasileiro, você é desse povo para esse povo. Então, é o segundo reinado que vai criar essa ideia de nação, e a literatura romântica vai ajudar muito ele nesse sentido, porque o nosso herói nacional vai ser um índio, a gente vai ter um herói, assim como lá na Europa, no medievo, a gente tem um cavaleiro, aqui a gente tem um índio, bem no sentido do bom selvagem do Rousseau, que nasce bom, então o povo brasileiro ele é bom por natureza, olha, ele advém do índio. Isso é interessante, pensar que a literatura ajudou a gente a criar a ideia de quem que é o povo brasileiro, que até hoje está na nossa mente. Com base no texto, que se trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra. Ele está falando que por que digitalizar a obra de José de Alencar é tão importante? Depende-se de que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances? Não, né, gente? Você não precisa saber quem é o autor para entender o romance. Ajuda, mas você não precisa saber. Letra B. O conhecido autor de Guarani Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática antemporal? Não. Antemporal, não. É muito marcada o período que José de Alencar escreve. Você vai entender, independente do dia, do ano que você lê, você vai entender, mas você vai conseguir ver o tempo que ele escreveu certinho. É um tempo bem fechado. A divulgação das obras de José Alencar por meio de digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial, não só do Brasil imperial, até a história do Brasil está certo, mas não só do imperial. José de Alencar foi importante para toda a história nacional, né? Não só daquele Brasil do passado, mas para o Brasil de hoje. Letra D. A digitalização dos textos de José Alencar terá importante papel na preservação de sua memória linguística e da identidade nacional. Esse é nosso gabarito. Mas muita gente marcou letra E. O grande romancista José de Alencar é importante. Gente, só ver um negócio. Não estou conseguindo ler a alternativa. Peraí.
é importante porque se destacou por sua temática indianista. Muita gente marcou essa, porque e essa não podia ser marcada, tá, gente? Porque o aluno leu lá, José de Alencar não fez questão de ler o texto e marcou letra E. Então, o Enem entende que esse aluno não quer fazer prova, que ele está ali, ou ele é treineiro, ou ele, enfim, porque ele leu uma palavra e marcou de acordo com o senso comum. Isso é uma verdade, mas isso não responde, isso nem é o que a questão vem falar, tá? É verdadeiro, mas não responde a questão. E demonstra, gente, é muita moto, perdão. E demonstra que o aluno não está preocupado com a prova. Então, a letra E não era interessante você marcar. Vamos lá para o nosso último slide. Então, o comentário da questão era questão fácil, porque a resposta estava no texto para o Enem, era só você ler o texto direitinho, você entender que ao digitalizar José de Alencar, você ajuda a preservar a língua nacional e mostrar quais eram os costumes de uma época, como esse autor ajudou a construir o Brasil de hoje. Eu aproveitei essa questão para falar sobre as características da prosa romântica e da primeira geração poética do romantismo, que são o índio elevado ao herói nacional, que é o indianismo, nacionalista, ele vai exaltar a pátria, exaltar essa pátria bela por natureza, gigante por natureza, com tantos recursos naturais. A mulher na obra, tanto da primeira geração romântica e na prosa, ela é idealizada, metaforizada, ela é uma metáfora, né? Ela é um anjo, ela é uma estrela, é uma lua, e ela é distante, você se deixa apaixonando por alguém que está bem distante de você. Na segunda geração, ela é próxima, é alguém que você conhece. Na primeira geração, nem conhecer essa mulher você conhece na poesia. E na prosa, tem algo que te impede, né? Iracema era índia e ela se apaixona por um português. O amor é neoplatônico, esse amor não correspondido, esse amor que ele fica mais no campo das ideias, ele deveria ficar no campo das ideias, não vir para o campo físico, porque quando ele vem para o campo físico dá errado, né? Iracema morre. Então, assim, não é para ele vir para o campo físico. E na poesia, a liberdade métrica e com fundo musical. A gente tem que lembrar sempre da Canção de Exílio, que inclusive na próxima aula a gente vai fazer questões só do Canção de Exílio, talvez um dos poemas mais importantes da língua brasileira. Ele sempre vem no Enem, ele é sempre parodiado, parafraseado. Então, a gente vai trabalhar ele separadinho. É isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado. Espero que vocês tenham entendido. Primeira geração, vamos sempre lembrar de índio, de mulher idealizada e afastada. Uma poesia bem nacionalista. Saudade de voltar para minha terra, né? Que vontade de voltar para minha terra. Na segunda geração, a gente vai lembrar de uma derrota de viver, de um amor que não acontece, a morte seria melhor do que viver sem sua amada, de uma melancolia, de um mórbido e de uma mulher que é próxima, que é sensual, mas que não pode se entregar ao seu amante, porque ela, principalmente para Álvaro Azevedo, ela é angelical. Na terceira, a gente vai ver uma poesia de cunho social, principalmente com a questão da escravidão, e também de uma mulher que agora já se pode se entregar e se entrega ao seu amado, mas ela ainda tem vários contornos de natureza. E é isso. Até a próxima. Espero que tenha ficado tudo entendido.